A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para mais um estudo bíblico na tarde deste dia, nesta segunda-feira, onde nós vamos estudar sobre a palavra do Senhor. Nós hoje estamos no capítulo 13 e 14, é o 7º episódio desse estudo. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te dar graça, nós estamos te dando graça porque o Senhor tem nos abençoado grandemente e graças eu te dou, porque o Senhor sempre está conosco. Muito obrigado, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos aprender, Senhor, da Tua Palavra. Amém. Nós estamos aqui no episódio de número 7 e vamos começar falando da parábola do semeador, né? Jesus aqui, ele faz uma parábola maravilhosa, fala tudo por parábola. Nesse ensinamento aqui, Jesus falou para os seus discípulos em parábola, para que eles entendessem. E também se cumprisse a palavra que foi dita, que ele falaria por parábolas, né? Então Jesus aqui começa falando pela parábola do semeador, que saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vindo as aves o comeram. Outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profundas raízes, ela não vingou. Outra, saindo porém o sol, queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos o cresceram e a sufocaram. Mas a outra caiu em boa terra, e deu fruto 100, 60 e 30 por 1. Então aqui Jesus nos deixa um grande ensinamento sobre a palavra de Deus. São pessoas que nós falamos a palavra dele, do Senhor, lançamos a semente que é a palavra, a terra somos nós, e a semente é a palavra, e nós muitas vezes lançamos a palavra, a pessoa ouve, se alegra, mas de repente aquela alegria se acaba e a pessoa se esquece de tudo que foi, aquilo fica sufocado. São a semente lançada à beira do caminho, e a semente lançada no rochedo, são aquelas sementes que não têm raízes, não criam raízes, não chega a criar raízes. Você fala, a pessoa ouve, mas é como que entrasse por um ouvido, saísse por outro. Mas tem aquela semente que era lançada em boa terra. Você fala da palavra e a palavra penetra no coração e cresce e dá muito fruto. E isso, a palavra de Deus nos deixa bem claro, que essa palavra lançada em boa terra, ela permanece, porque ela cria raízes. Mesmo que venha o vento, mesmo que venha a tempestade, mesmo que venha o que vier, ela é firme, porque ela tem raízes, ela criou raízes. E isso é muito maravilhoso. E nós continuamos aqui, Jesus falando por parábola, né? Explicando a parábola aqui do semeador. E depois ele fala por parábola também sobre o joio, que o joio foi semeado. Veio o semeador, lançou a semente, plantou o trigo. Mas depois que ele saiu, veio o seu adversário e semeou o joio. E o joio é semelhante ao trigo, não tem diferença nenhuma. Só vão saber quando for colher. Então um dos discípulos falou, mas por que não vai e arranca esse joio do meio do trigo, quando você vê que o semeador foi lá e semeou uma semente estranha? Mas Jesus disse, não, deixa por enquanto, para que quando você for arrancar o joio, não saia o trigo junto. Então deixa, quando for na colheita, o colhedor vai separar, vai saber qual é o trigo e qual é o joio. Essa parábola é muito interessante também.
E Jesus continua falando sobre a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. E Jesus continua falando e explicando as parábolas. A parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. Coisas maravilhosas. Jesus continuou falando com os seus discípulos em parábolas, né? 4 das parábolas de Jesus ele falou só para os seus discípulos. Mas o restante das parábolas, que são mais 3, ele falou para toda a multidão. E foi muito interessante. E ele fala que entenderam todas essas coisas? Responderam os discípulos, sim. Então lhe disse, porque isso todo escriba visado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. E aqui, depois, Jesus foi para a cidade de Nazaré e é rejeitado pelos seus. Jesus foi para a sua própria cidade, né? Jesus veio de Nazaré. E aqui diz a Bíblia que chegando lá, chegando na terra, ensinava-os na sinagoga. Ele foi para a sinagoga ensinar. E toda a multidão se maravilharam de ver os seus ensinamentos. E uns perguntavam, de onde vem tanta sabedoria e poder miraculoso? Não é este o filho do carpinteiro? Começaram a fazer pergunta, não é esse daqui da nossa terra? Mas não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todos os seus irmãos? De onde ele vem? Pois com tudo isso, e escandalizaram de Jesus. Porém, lhe diziam, não há profeta sem honra, senão na sua terra, na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Vocês verem que a incredulidade muitas vezes impede de Jesus fazer milagre. Isso nós devemos também levar para as nossas vidas. Que Jesus quer que creiamos nele, no poder, para que ele possa fazer milagre em nossas vidas. Na própria cidade dele, na própria terra dele, ele não pôde fazer milagres por causa da incredulidade daquele povo. Dizendo assim, como que pode de uma cidade dessa, como que pode nascer alguém que fala com tanto poder de curar, de ensinar? Eles achavam que podia vir de qualquer outro lugar, menos da cidade, porque era uma cidade que não tinha nada de importante ali, nada de interessante. Então, como que apareceu um homem com esse poder de curar, de falar palavras assim? Podia ser de outro lugar, mas não daquela cidade, porque com certeza dali não ia vir ninguém com esse poder de falar com tanta autoridade. Desacreditaram na sua própria cidade e no poder de Deus. Que para Deus não existe lugar, não existe região. Quando Deus quer fazer, Ele faz e tá tudo certo. Porque Ele é poderoso, o poder está nas mãos dEle, né? Não importa o lugar, o poder está nas mãos dEle e Ele faz quando quer e na hora que quer. Aqui o capítulo 14 está falando da morte de João Batista. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam, este é João Batista. E ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele opera forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado João Batista e metido no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João Batista dizia, não é lícito possuí-la. Então Herodes deu uma festa, e em meio a essa festa ele se agradou da dança de uma jovem que era filha de Herodias, o qual ele tinha ali um caso.
E João Batista chegou para Herodes e falou: olha, Herodes, não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. Herodias era a mulher do irmão de Herodes. E Herodias pegou ódio de João Batista. E por causa disso, João Batista foi preso. E pelo ódio que ela sentia, quando no dia da festa, Herodes se encantou pela dança da moça, né? E falou para ela: olha, você pode pedir o que você quiser. Até a metade do meu reino eu te dou. E ela, sem saber o que pedia, perguntou para a mãe: e agora, mãe, eu peço o quê para Herodes? Como a mãe tinha um ódio mortal de Herodes, porque Herodes disse a verdade para Herodes, então a mãe disse, Herodias disse para a filha: vai e peça a cabeça de João Batista. E foi isso que aconteceu, né? A moça pediu a cabeça de João Batista. Herodes ficou temeroso, porém, ele já havia prometido e não teve como fugir dessa promessa. Ele teve que mandar decapitar João Batista. E puseram a cabeça de João Batista num prato e trouxe para a moça. Quando a moça viu aquilo, levou a sua mãe, que por fim ela só queria mesmo, era uma vingança contra tudo aquilo que João Batista falou sobre ela e Herodes. E assim continua. Tudo isso, a primeira multiplicação de pães, né? A primeira multiplicação de pães. Jesus, sabendo que João Batista fora morto, ele saiu daquela cidade e foi para uma outra cidade, né? E daí os discípulos de João já haviam vindo, pegado o corpo de João, sepultado, e Jesus não ficou por ali. Ele foi para um outro lugar. E ali diz a palavra de Deus: Jesus, ouvindo, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo das multidões. As multidões o seguiam à beira-mar. E ali Jesus ensinou para a multidão toda a palavra. E chegando ao anoitecer, não tinha lugar para onde comprar comida. E já era noite. E os discípulos questionaram: mestre, despede esse povo para que eles possam ir embora, pois aqui não tem aonde comprar comida. Mas Jesus pergunta para ele: o que vocês têm? Ele diz assim: olha, tem aqui um rapaz que tem 2 pão, 5 pão e 2 peixinhos. O que é 5 pão e 2 peixes para uma multidão? Mas Jesus fez a primeira multiplicação do pão. Mandou que eles se assentassem, orou ao Pai, e foram os discípulos dividindo aquele pão e dando para a multidão que estava assentada. E todos comeram. E ainda teve sobra. Sobrou 12 cestos. E que Jesus mandou recolher para que nada se perdesse. Jesus é maravilhoso. E vamos lá. Aqui Jesus fez a multiplicação dos pães. E depois ele ficou ali na beira-mar e os discípulos, mandou que os discípulos atravessassem para o outro lado. E já era tarde. Jesus foi orar e já era tarde. Jesus foi andando sobre as águas. Mas os discípulos estavam em desespero ao meio do mar, porque houve uma grande tempestade, o vento estava sacudindo o barco. De repente eles olharam e viram Jesus que vinha andando sobre as águas. No momento que eles viram, eles acharam que fosse um fantasma. Ficaram com medo, na escuridão, no meio do mar. O vento açoitava ali o barco de um lado para o outro. O desespero deles era tanto. De repente aparece um vulto. E eles acharam que era um fantasma que vinha vindo. E gritavam de medo. Mas Jesus disse: não, calma, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro, ousado, ele disse: Senhor, se és tu, manda que eu também vá andar sobre as águas. E Jesus disse: então vem, Pedro. E Pedro foi. Pedro era corajoso, né?
E Pedro foi em meio àquela tempestade, ele foi ao encontro de Jesus e andou sobre as águas. Mas de repente ele olhou para a água e sentiu medo e começou a afundar. Mas ele estava perto de Jesus, que Jesus só estendeu a mão e segurou na mão dele e disse para ele: não temas, homem de pouca fé, né? Mas ele teve muita fé, viu? E Jesus voltou para o barco. Que maravilha, Jesus anda sobre o barco, né? Jesus anda sobre o barco, isso é maravilhoso. Jesus anda sobre o mar. E depois Jesus volta para a cidade em Genezaré. Então, estando já em outro lado, chegaram à cidade de Genezaré. E reconhecendo os homens daquelas terras, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram a todos os enfermos. E lhe rogaram que pelo menos pudesse tocar na orla das suas vestes. E todos os que tocaram ficaram sãos. Por onde Jesus passava, ele operava milagres, ele operava maravilhas. Ele era reconhecido pelas maravilhas, pelo poder que operava, pela palavra que ele trazia, pelo consolo que ele trazia aos oprimidos. Jesus curava, Jesus libertava as almas oprimidas, Jesus ressuscitava mortos. Por onde ele andava, ele operava milagres e operava maravilhas e libertava os cativos. Que Deus nos abençoe e até a próxima segunda, onde nós vamos falar sobre o capítulo 15 e 16. Até lá!